Aqui estamos mais uma vez junto aí com vocês, meus queridos alunos, para continuar a nossa caminhada do estudo do nosso querido, amado Direito Penal, parte especial. Seja muito bem-vindo a essa aula, ok? Você que está aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, independente do horário que você tenha dedicado para estudar. Estamos juntos aqui mais uma vez, ok? Aliás, essa é uma das facilidades aqui do LAC Concursos, né? Aqui toda essa equipe, todos os professores, o pessoal técnico, estamos aqui prontos a atendê-los a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, não é mesmo? Eu sou a professora Débora Botan, já estamos aí algumas aulas juntos, né? E hoje, reservado para a aula de hoje, nós temos um crime denominado abandono de função. Criminho lá do artigo 323 do nosso Código Penal. Aula passada estudamos o quê? Violência arbitrária, não foi isso? Nós até vimos aquela questão, se esse crime, se o 322 do Código Penal, se ele está tacitamente revogado ou não está, há uma aí confusão de entendimentos, uns entendem que está revogado pela lei de abuso de autoridade, outros entendem que não, ou seja, na dúvida, nós estudamos, né? Inclusive eu trouxe para vocês questões de 2015, do ano passado, onde foi cobrado o crime de violência arbitrária aqui do artigo 322 do nosso Código Penal. Então, se o edital traz para você crimes praticados por funcionário público contra a administração, nós vamos estudar todos, inclusive o 322, não é mesmo? Mas a aula de hoje é dedicada a vocês e ao artigo 323. Está com o código na mão, meu querido aluno, minha querida aluna? Não está, não tem problema, ok? Não tem problema, mas eu quero que você acompanhe a leitura aqui comigo. Venha cá então. Olha só. Ainda estamos no rol dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Crime, abandono de função. Olha, aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês, uma observação muito importante, olha só. Abandono de função. Lembra, o crime denomina-se, então, é titulado como abandono de função. Só que, na verdade, criminaliza, responsabiliza-se, não o abandono de função. Criminaliza, responsabiliza o abandono do cargo. É isso mesmo, pessoal. Olha só. Então, esse crime do artigo 323, ele está capitulado como abandono de função. Só que, na verdade, está criminalizando a conduta de abandono do cargo. Justamente. O crime do 323 não é o abandono da função, nem tampouco o abandono do emprego público. O crime do 323 é abandono do cargo público. Isso mesmo. Então, façam essa observação aí no seu artigo. Faça essa observação aí nas suas anotações, ok? O crime do artigo 323, em que pese estar capitulado como abandono de função, na verdade, ele responsabiliza, criminaliza o abandono do cargo, ok? Ele criminaliza, ele responsabiliza o funcionário que tem abandonado o cargo, e não a função, nem tampouco o emprego público, ok? Veja bem, em que pese o Código Penal capitular o 323 como abandono de função, na descrição da conduta criminosa, o Código já corrige, a lei já vem corrigindo. Porque, aqui fala abandono de função, ok? É a capitulação do 323. Mas quando o artigo vai descrever a conduta, o que o artigo fala? Abandonar cargo. Abandonar cargo, ok? Então, o crime do 323 não refere-se a abandono de função,
Não refere-se ao abandono do emprego, refere-se ao abandono do cargo. Ainda que a sua capitulação esteja como? Abandono de função. Então, olha só, isso é muito importante. Ainda que a capitulação esteja abandono de função, o que a lei criminaliza é o abandono do cargo. E quando o artigo 323 vai fazer a descrição da conduta criminosa, ele não utiliza função, ele não utiliza emprego, ele utiliza abandonar cargo. Ele utiliza abandonar cargo. Então, o crime do 323 é o abandono do cargo público, ok? Então, vamos lá, galerinha. Ó, artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Então, olha que facinho de compreender. Então, o artigo 323 constitui na conduta de abandonar cargo público fora dos casos previstos em lei. Por quê? Porque há situações que a legislação autoriza o funcionário público deixar o seu cargo, não é verdade? Imaginemos uma questão de licença médica, imaginemos uma questão de férias, né? Então, diante de uma licença médica, diante de férias, né? Diante de uma ausência justificada, a lei autoriza ele deixar o cargo. Tá, ok? Mas quando o funcionário público deixa o seu cargo, sem autorização expressa em lei, deixa o cargo e não se encaixa nas situações que a lei autoriza, tá? Aí sim vai caracterizar o crime de abandono. Então, quando que caracteriza o crime de abandono de cargo público? Caracteriza o crime de abandono de cargo quando o funcionário público ausenta das suas funções por tempo juridicamente relevante. Quando ele se ausenta de maneira injustificada. Quando ele se ausenta não observando o quê? Os motivos autorizadores em lei. Tá? Agora, se ele se ausenta e a lei permite essa ausência por conta de férias, por conta de licença, não há que se falar em abandono, tá ok? Só vamos falar em abandono diante o quê? De ausências injustificadas. Então, fala-se em abandono quando estivermos diante de ausências injustificadas e ausências injustificadas por um tempo juridicamente relevante, por um tempo consideravelmente suficiente para gerar prejuízos para a administração pública, ok? Então, olha só. Esse é o caput, então, do nosso 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Quando ele deixa o cargo público, mas deixa de acordo com a lei, não há que se falar em abandono. Quando fala-se em abandono, fala-se em ausência injustificada por tempo juridicamente relevante, tá? Tempo suficiente capaz, o quê? De gerar prejuízo para a administração. Então, ó, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Essa aqui, pessoal, essa parte aqui, ó, nós falamos que é a modalidade simples do artigo 323, tá? É a modalidade, é a forma simples de praticar esse crime, tá? É a forma simples de praticar esse crime aqui do 323. Então, imagine que o funcionário público se ausentou-se do seu cargo de maneira injustificada por um tempo juridicamente relevante, mas não resultou prejuízo à administração, apenas colocou apenas colocou a administração pública em uma situação de possível prejuízo. Diante disso, ele praticou o crime, mas na modalidade simples do caput, ou seja, pena de 15 dias a 1 mês ou multa. Belezinha? Então, primeira situação,
situação do caput. O funcionário público deixa o seu cargo de maneira injustificada, por tempo juridicamente irrelevante, tá? Tempo esse capaz de gerar um prejuízo à administração. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.